Oi, oi, gente! Tudo bem? Boa noite. Boa noite. E aí, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júlia. Eu sou autora do livro Crochê em Fio de Malha, da Senac. E hoje fui convidada por eles para fazer uma live. E fiquei muito feliz com o convite. E mais feliz ainda por a gente poder fazer esse colar juntas para presentear as nossas mães, porque o Dia das Mães está chegando, né? Então acho que vai ser um tempo bem gostoso pra gente aprender uma coisa nova e fazer um presente com muito afeto, que eu dou muito valor para presentes feitos à mão. Oi, gente, boa noite. Tem bastante gente já entrando. Bom, vou explicar rapidamente o que é o fio de malha para quem não conhece, né? Para quem chegou aqui, caiu aqui de gaiato. O fio de malha é um resíduo da indústria têxtil, gente. E ele é um mundo de muitas possibilidades dentro dessa manualidade que é o crochê, tá? Então a gente vai trabalhar com restinhos de fio. Teve algumas pessoas que me perguntaram por que não tinham, né, o fio de malha em casa e tudo mais. Se podia fazer com algum outro fio, ou com uma tirinha de camiseta, também funciona. Inclusive, quando a gente não tinha fio de malha no mercado, era com camiseta que a gente fazia os fios pra gente tecer. Então, super funciona para vocês aprenderem a fazer, pelo menos para fazer, né, esse primeiro, para ser tipo a peça piloto de vocês, para que depois vocês possam fazer outros, né, em outros momentos também, pós-pandemia. Se você tiver esse material em casa, a gente vai precisar somente de 3 restinhos de 3 cores diferentes desse fio. E assim, mais ou menos como esses aqui que eu separei, tá vendo? É bem restinho mesmo de fio. A agulha de crochê compatível para essa espessura de fio. Por que eu falo compatível? Justamente porque o fio de malha é um mundo, né? Uma grande loteria, como é resíduo, ele não tem uma espessura regular, então vocês precisam colocar a agulha certinha para a espessura do fio que vocês escolheram, para então a gente poder fazer os trabalhos de crochê com esse fio. Esse trabalho que a gente vai fazer, ele é nível iniciante, então para quem está começando, para quem quer começar a aprender, é um grande estímulo, é um trabalho fácil de fazer e que não deixa de ser bonito, né, gente? Porque não precisa ser ultra elaborado para ser uma coisa legal. A gente pode fazer coisas simples, mas que tenha muito significado e que seja realmente muito bonito, tá bom? Eu vou virar a câmera pra gente poder começar. Vocês vão ver o teto aqui pra eu poder virar a câmera pra mesa. E aí a gente vai iniciar. Todas vocês estão a postos aí? Vou beber uma aguinha antes da gente começar. E agora vou virar o celular, tá bom? Tá falando que adorou o cenário? Esse cenário aqui é meu ateliê, tá, gente? Na minha casa. Cheio de frufruzinhos. Vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de saber se vocês estão vendo bem, me ouvindo bem, né? Claro. E vendo bem aqui a área que eu vou trabalhar, pra ver se tá tudo certo. Aí vocês me dão um joinha aí. Mandam uns corações pra eu saber se vocês estão enxergando tudo bem, tá? Como eu falei pra vocês, a gente vai trabalhar com restinhos de fio, então não precisa ter rolos assim em casa, tá bom? Se vocês tiverem um restinho de fio, ou como eu falei pra vocês, um pedacinho de camiseta, a gente vai usar menos até do que isso que eu deixei, que eu separei pra trabalhar. Vocês vão ver que é bem pouquinho fio que a gente vai usar, tá bom? Essa primeira cor, tanto faz a cor que vocês forem escolher, não tem uma regra, tá bom? Pode ser qualquer um dos fios que vocês separaram. Eu não vou tirar os comentários, porque pode ter alguma dúvida que eu tô lendo aqui. Se estiver atrapalhando muito, eu sugiro que vocês batam o dedo na tela, porque ele fica com uma linha só, ele reduz bastante, e eu vou tentar trabalhar aqui. Se vocês me falarem que realmente tá atrapalhando muito, que não precisa, eu desativo, tá joia? Bom, como eu tava falando, essa primeira cor que a gente vai usar
a gente vai precisar deixar um tantão assim, que é o tamanho que a gente vai usar para amarrar no pescoço. Deixa eu tirar o meu aqui, que eu tô usando, para vocês entenderem. Que daí já tá pronto. Só para vocês conseguirem visualizar. Esse pedacinho aqui, tá vendo? A gente precisa reservar um tanto de fio, aqui tem mais ou menos, eu acho, uns 20 centímetros, para que a gente possa, então, dar o lacinho ao redor do pescoço, tá? Então, a gente precisa reservar um tanto assim, para então começar com a correntinha. Não pode começar a correntinha lá na pontinha do fio, tá bom? E agora a gente vai dar início. Vamos fazer a correntinha, eu começo sempre assim, deixando a parte que tá curta, mais aberta pra frente, jogo lá pra trás, cruzando, fazendo como se fosse uma letrinha E, tá vendo? Ou um Lzinho. E aí, laço na minha agulha e faço a primeira corrente. A gente vai trabalhar com a correntinha por 24, vamos fazer 24 correntinhas, tá bom? E esse colar é só correntinha, então é muito fácil para quem tá iniciando nessa jornada aí de crochê. Então, vamos fazer 24, tá? Já fiz uma e agora a gente vai fazer as demais. Só toma cuidado, gente, principalmente para quem tá iniciando, não fazer essa corrente muito apertada. Tá vendo que a minha tá um pouquinho assim, um buraquinho? A gente vai trabalhar depois outra carreira em cima dessa corrente. Se a gente faz muito apertado, uma que esse colar vai querer entortar no próprio eixo, ele vai fazer como se fosse um cachinho de cabelo, vai fazer todo um rolinho e também vai ficar muito difícil de passar a próxima carreira, tá bom? Tem gente pedindo para começar a correntinha de novo, então vamos lá. Tem vários jeitos de começar a correntinha, tá, gente? Não vou ficar me estendendo muito aqui, mas tem várias maneiras. Eu gosto de fazer assim. Eu deixo a minha agulha aqui, jogo essa parte que é a mais curta atrás da parte comprida e faz tipo uma letra E, um Lzinho assim. Minha agulha fica lá no meio do elo. O fio longo eu envolvo, dou um abraço na agulha. A minha mão aqui de apoio eu seguro com o dedão, o meu dedo indicador tá embaixo do fio que eu vou usar para trabalhar. E com esses 2, 3 dedos aqui de trás, o dedinho eu não uso muito. É mais esses 2 dedos aqui que eu também uso para apoiar o trabalho conforme ele cresce. Então, eu tenho esse desenho aqui na agulha. Vou trazer esse que tá na frente para dentro do elo e vou fazer a primeira corrente. Agora, a gente vai seguir fazendo mais 23. E é sempre esse movimento de mergulhar e trazer por dentro do elo. E eu estico um pouquinho, tá vendo? Para que a minha agulha fique folgada dentro do elo. Se ela ficar muito justa, fica muito difícil de fazer a próxima carreira. E também fica muito torto o trabalho, tá? Então, tenta fazer bem soltinho assim. Gente, vamos deixar a live gravada aqui no perfil do Senac por 24 horas, tá bom? Para quem tá perguntando. Aí vocês podem depois retomar do início. Quem não sabe contar a corrente ela tem esse formato de trancinha, tá vendo? Então, para quem tem dúvida, tem que identificar as trancinhas. E aí, para contar. Então, aqui eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª. Vamos fazer mais. E sempre esse movimento, tá? Tem muita gente que, quando tá iniciando, engancha a agulha por trás do fio e traz. Fica fazendo assim. Na corrente, isso não faz tanta diferença, mas para você aprender os demais pontos do crochê, não dá para ficar puxando assim por trás, porque isso vai interferir o seu próximo aprendizado. Então, já aprende desde a correntinha mergulhando, tá bom? Então, sempre mergulha, envolve na agulha, até mais fácil para puxar do que fazer assim, que normalmente fica querendo escapar. Então, mergulha, envolve e aí traz, tá bom?
Vou fazer mais alguns aqui. Esse tamanho, gente, que eu passei pra vocês de 24, também é a gosto do freguês, tá bom? Porque vocês podem delimitar a área que vocês querem fazer de corrente. Vocês podem fazer um colar pequenininho que o desenho fique só no meio e aí vai ter um fio longo no pescoço. Vocês não precisam fazer sempre com essa medida. Dependendo do fio, também isso vai mudar. Às vezes vai ter um fio muito fininho e vai querer fazer mais para dar a volta inteira no pescoço como esse daqui, tá? Então, pode fazer o tamanho, a medida aqui, conforme vocês gostarem mais. Aí no pescocinho de vocês. Então, vocês vão medindo e ver como vocês preferem. O número de 24 é mais para vocês terem uma guia. Vou contar mais uma vez para ver se já deu ou quantas faltam. Tá vendo que a correntinha ela não entorta? Se a gente faz muito apertado, se alguém estiver fazendo aí junto comigo e tá fazendo muito apertado, vai começar a reparar que ela tá embolando muito assim no próprio eixo. E aí vocês colocam na mesa e ela não fica assim relaxadinha, tá? Então, vamos lá mais uma vez, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eu vou fazer com essas 20 aqui mesmo, pra também a gente não demorar tanto, tá? Mas deu pra entender, né? Aí, depois que a gente chega na medida que a gente quer, como a gente vai fazer? A gente vai trazer o fio no tamanho da outra perninha aqui, mais ou menos, tá, gente? Também não precisa ser milimétrico. Só o suficiente para vocês conseguirem depois amarrar também no pescoço. E aí, vamos cortar. Sem dó, não precisa ter medo de cortar o fio, tá bom? Só cortar. E puxei o restinho. Certo? Então, você já tem a primeira parte da peça de vocês. Agora, eu vou colocar o meu segundo fio, a minha próxima cor, tá? Bueno Laís, ela escreveu, tem o ponto tão apertado que uso agulha 12. Essa também é uma recomendação para quando a pessoa tá começando, que eu dou para não apertar muito o ponto. Mas é bom você já começar a aprender a soltar a mão com a agulha correta para a espessura do fio, tá? Então, vai fazendo esse exercício, por mais que algumas vezes você faça isso para ir mais rápido, mas já vai se habituando a trabalhar com a agulha mais fina, tá bom? Então, eu peguei aqui a minha segunda cor, e essa segunda cor a gente não precisa deixar tão longo aqui, porque eu vou usar só um para amarrar no pescoço, não vou precisar ficar com 3 cabos para amarrar, tá? Então, eu vou deixar só um pedacinho aqui. Aí, gente, a gente vai precisar buscar esse primeiro elo com a agulha. Vou aqui só atravessar a corrente, tá? Coloco no primeiro elo, onde a agulha passa dentro da trancinha. E vou trazer, simplesmente eu vou enganchar o segundo fio e vou trazer pra frente. Não precisa mais fazer aquele início de correntinha, é só colocar a agulha e trazer pra frente, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar com o ponto baixíssimo, que é muito parecido com a correntinha. Eu vou mergulhar a minha agulha no próximo elo de corrente. Considera que esse fio já faz parte do trabalho aqui. Então, eu mergulho, atravesso tudo lá para trás, trago o fio para frente, tá vendo? E passo essa laçada por dentro dessa. Então, esse aqui é o ponto baixíssimo. Estica um pouquinho para não ficar apertado. Deixa a malha bem relaxada, não fica com a malha esticada assim. Deixa ela relaxada no trabalho.
Ó, vamos repetir, vou para fazer no próximo. Entra, atravessa tudo. Então, eu atravessei lá pro outro lado e o meu fio de malha da segunda cor tá aqui na agulha. Com o gancho, eu vou trazer esta segunda cor para a parte da frente da corrente vermelha. E depois, eu vou colocar esse elo dentro desse aqui. Para quem tá entrando agora, a gente vai deixar a live salva aqui no perfil por 24 horas. Então, quem perdeu o início, ou quem vai precisar recapitular, pode assistir depois com mais calma, tá bom? Vamos de novo. Próximo elo. Furo, vou lá para trás, busco com o gancho, trago para frente e já passo direto dentro do próximo elo. Beleza? E aí, gente, vai fazer isso com essa segunda cor até o final da corrente, até acabar a corrente. Então, vamos lá. Vou acelerar um pouquinho, porque é o mesmo movimento, tá bom? Esse fio aqui, como vocês podem ver, não sei se dá pra ver muito bem, ele tem um risquinho de brilho de lurex. Não sei se dá pra reparar muito. É bem bonitinho. Então, como eu falei pra vocês, não tem um padrão fio de malha. Tem vários tecidos, tem várias elasticidades. Pra quem tá começando e já teve uma frustração de achar o fio muito duro, por exemplo, é uma coisa que acontece, porque a gente não tem um padrão de tecido. Então, pode acontecer de ficar com ora um fio mais duro, mais firme, ora um fio mais macio, mais molinho, mais elástico, tá bom? Gente, eu tô fazendo bem acima dos comentários e bem pertinho e explicando tudo que eu tô fazendo, tá bom? Eu acho que o comentário é importante para que eu consiga ver as dúvidas de vocês. Próximo elo, atravesso tudo, trago para frente e fecho. Próximo, entro no elo da corrente, mergulho embaixo do fio cinza, com o gancho trago para frente e passo de uma vez. Enquanto vocês estiverem fazendo essa segunda carreira, vai começar a sentir que o trabalho tá fazendo assim, né? O formato do colar. Mas já vai fazendo e dando uma... Eu sempre falo que eu faço carinho no trabalho, mas é justamente para a malha ir acentuando, porque a gente tem, né, uma força na nossa mão que vai entortando um pouquinho o trabalho. Então, vai trabalhando com calma, não precisa ter pressa para terminar. Cuidado sempre para vocês, quando vocês forem entrar, reparem aqui que na corrente, ela tem como se fosse duas partes, tá vendo? Eu tô entrando desde o início nessa parte que fica aqui mais para fora, para direita, né? Aqui na visão que a gente tá tendo, sempre em todos os elos no mesmo lugar. Por quê? Se eu entrar uma vez nessa parte, na próxima, nessa parte, o meu trabalho também vai ficar torto. E aí eu não vou ter o efeito que eu quero no final do colar. Então, toma cuidado para não entrar diferente. Se entrou desde o começo aqui, vai até o fim da corrente na parte de cá. Se entrou desde o começo nessa parte da corrente, cuida para ir até o final, né, na mesma parte, tá? E agora eu vou fazer aqui o último pontinho da minha segunda cor, que é esse cinza mescla com o brilhinho. Vou esticar um pouquinho
Não precisa ser do tamanho do primeiro fio que vocês deixaram. E vou cortar. Puxa pra fora. Guarda pra fazer outro colar, se sobrar um restinho. E vamos fazer a... Opa, desculpa que eu bati no tripé, gente. E agora a gente vai fazer a última cor, que eu escolhi um lilás. Vai ficar bem diferente. A minha paleta. Pra quem é minha seguidora aí sabe que eu sou um pouco colorida, né? Que eu gosto de inventar umas cores. Então, agora a gente vai fazer a próxima carreira, que é exatamente como a segunda. Então, vou começar da mesma forma. Cuidado, porque aqui a gente só engatou o fio. Então, na hora que for colocar a agulha aqui, para esse fio não correr, você abrir muito esse elo e esse fio não escapar, tá certo? Então, dá uma seguradinha aqui para colocar o primeiro elo da segunda cor. Ó, mais uma vez, eu vou entrar no elo pela parte de baixo da corrente cinza. Então, eu venho com a minha agulha só no fio cinza, não vou passar no vermelho. Ou seja, vocês vão pegar só na segunda cor, na carreira que vocês acabaram de fazer, e não vão trabalhar na primeira carreira. Então, eu vou simplesmente trazer a minha terceira cor com delicadeza para não puxar esse fio. E vou deixar aqui, só trouxe para frente. Vou, então, para o próximo cinza, só no cinza. Ó, se tem dificuldade de enxergar, coloca a agulha aqui o suficiente para você enxergar, não precisa furar o vermelho. No cinza, e vai trabalhar exatamente da mesma forma. Mergulhando, considerando o lilás como se fosse parte do cinza, então eu atravesso tudo de uma vez, trago o fio lilás para frente e fecho o primeiro elo com um ponto baixíssimo. Tá bom? E assim eu vou pro próximo da mesma forma. Entro no cinza. Pode fazer um nozinho, se tiver muito difícil, gente, pode fazer um nozinho para não escapar, depois a gente vai cuidar do acabamento. Nesse momento, pode fazer nozinho, pode fazer o que vocês acharem mais confortável para fazer, tá bom? Para não escapar. Só tem que cuidar agora nessa terceira cor para não atravessar as duas carreiras, porque a gente tem que trabalhar só na segunda cor, só na carreira da segunda cor. Tá bom? A parte do lilás é exatamente como a do início da cinza. Então, vocês vão simplesmente trazer o elo para frente e seguir fazendo ponto baixíssimo somente sobre o cinza. E aí vai fazendo, tentando regular a medida dos elos para que eles fiquem mais ou menos do mesmo tamanho, porque se apertar muito um e o outro tiver muito solto, o colar também vai querer entortar. Se é o primeiro trabalho que vocês estão fazendo, é normal, não precisa, por exemplo, desmanchar, se você tiver um pouquinho mais de fio, desmanchar e fazer tudo de novo. É só questão da mão ir acostumando, como se a gente estivesse aquecendo a mão. No próximo, o movimento da mão já vai estar um pouquinho melhor, já vai estar um pouquinho mais acostumado com a prática. E aí vocês podem fazer um segundo, um terceiro, e aí vai treinando, tá bom? Quem não tem duas cores, não tem três cores, por exemplo, pode repetir. Para quem não quer fazer tão colorido também, pode repetir a primeira cor na terceira carreira. Então, é só continuar dessa forma para que não
fique o trabalho todo torto, tá bom? Então, é só questão de ir praticando. Alice Gelati tá perguntando se esse padrão funciona como alça de bolsa. A gente até deu essa dica no livro para quem às vezes não tem muito, não tem muito material ou não quer mesmo usar uma alça de material sintético, quer fazer com o próprio crochê, então super funciona. Vocês podem fazer de tamanho, né? Do tamanho que vocês quiserem, em quantidade de correntes. E ela fica super resistente, porque normalmente se a gente faz uma alça de crochê com uma carreira só, ou sei lá, correntinha e ponto baixo, ela não fica tão resistente, ela acaba laceando conforme a gente vai usando a bolsa. Assim, ela fica bem firme. Quem tá fazendo e tá com o fio na mão já tá sentindo que ela fica bem firme. Então, ela não tem essa tendência de lacear demais, tá bom? Vamos recapitular então aqui só explicando. Eu fiz 20 correntinhas no início com essa cor vermelha, que foi a minha primeira carreira, deixando 2 pedaços maiores para poder amarrar em volta do meu pescoço. Esse número de correntes vocês podem mudar. Esse primeiro eu fiz com 24, esse aqui eu fiz com 20. Então, vocês vão poder fazer com o tamanho que vocês acharem legal no pescoço de vocês. Fiquem à vontade, aqui não tem certo e errado, tá bom? A segunda cor, não precisa deixar comprido, pode deixar só o suficiente para conseguir puxar o primeiro elo. Vai engatar a agulha como se fosse aqui, vou mostrar aqui no lilás. Porque vocês também podem fazer mais carreiras se vocês quiserem. Quem gosta de, sei lá, quer um colar mais volumoso, só vou começar aqui de novo para vocês entenderem, porque o raciocínio vai ser sempre o mesmo a partir daqui. Sempre vai encontrar o primeiro elo, vai colocar a agulha e vai trazer o fio para frente. Só trazer, não precisa fazer mais nada, só trazer. Vai pro próximo e aí vai fazendo ponto baixíssimo. Isso foi como eu comecei a cinza, foi como eu comecei a lilás, e assim, se vocês quiserem fazer mais carreiras, é como vocês vão começar todas as próximas. Quem tiver mais repertório de crochê, quiser fazer as adaptações, mudar ponto, fazer algumas outras brincadeiras também, fiquem à vontade para dar a bossa que vocês quiserem na peça, tá? Aí, quando eu acabar, já tá bom, gostei assim, quero fazer só 3. Já estou feliz e satisfeita, minha mãe vai gostar. Eu venho aqui, corto o último fio que eu usei para trabalhar. E é o resultado que vocês têm aí em mãos, certo? Primeiro eu fiz com 24 e esse eu fiz com 20, para quem tá perguntando. Esse aqui fiz com 20. E aí, gente, o grande lance desse colar é que a gente desconstrói o crochê e a gente usa ele desse lado. Se vocês quiserem usar desse lado, pode também. Esse lado é o lado direito do ponto baixíssimo, em que mostro as trancinhas da corrente. Esse lado é o avesso do meu trabalho e que ele mostra uma trama que fica intercalando as cores que eu escolhi. Então, isso dá uma brincadeira bem interessante para vocês saírem do óbvio, mas é de gosto. Vocês podem escolher o lado que vocês quiserem usar, tá bom? Aí, gente, agora é só a parte de acabamento. Como vocês podem fazer? Vou dar algumas sugestões e vocês podem ficar à vontade. Esse aqui, eu coloquei uma ponteira desse estilo aqui, ó. Me perguntaram o número de ponteira. Eu não sei número de ponteira, eu não trabalho com bijuteria especificamente, mas eu tenho um monte de ponteirinhas, de miçangas, de coisa. Eu tenho uma caixinha com um monte de coisa que eu vou comprando, coisas que eu gosto. E aí, o ideal é que vocês meçam no fio,
se tá passando tranquilamente pelo fio de malha, tá? Então, não sei exatamente falar pra vocês o número da ponteira, do acabamento. Então, se tiver alguma coisa em casa, vocês podem usar se vocês gostarem. Esse tipo de ponteira aqui, ó, que não tem furo do outro lado, é bonitinho para quem quer fazer um acabamento aqui, onde vai dar o lacinho no pescoço. Aí vai colar com uma cola universal, tipo Super Bonder, e vai prender esse fio ali na ponteira e vai dar um acabamento na pontinha do colar. Fica bem bonito também, para quem for vender depois, for dar de presente. É um charme a mais, mas não é necessidade, tá bom? Se não tiver, eu vou mostrar como, para quem, partindo do pressuposto que vocês não têm esse tipo de material, para mostrar como que dá para fazer o acabamento, tá joia? Se tiver, é só colocar uma ponteira aqui, deixa eu só recapitular aqui para vocês entenderem. É só colocar a ponteira nos 2 fiozinhos mais curtos, eu dei um nó bem apertado e cortei. Dá pra dar uma seladinha aqui com uma cola tipo de silicone, assim. Eu ponho um pouquinho assim no dedo e dou umas batidinhas assim, só pra isso não escorregar, tá? Não desfazer. E aí, o fio que a gente deixou mais longo é o que a gente vai amarrar no pescoço. Só isso. Se não tiver nada de material, vocês podem fazer o mesmo nó, não vai impedir em nada o acabamento, e envolver o fio longo aqui. Se não gostar de nó no trabalho, eu recomendo que vocês usem uma agulha um pouquinho mais fina, se tiverem, ou com a própria agulha dá pra fazer, mas só é mais chatinho de achar um espaço. E aí, buscar, por exemplo, 2 pedacinhos de fio assim, e trazer o fio de malha para trás desses fios, para então você poder colar ou costurar, se não tiver cola, cola de tecido, cola de silicone, colar assim bem pegadinho aqui, bem pertinho, cortar bem rente para ficar escondido atrás dos pontos e beleza. Ou se não tiver a cola, dá um pontinho com uma linha também bem discretazinha aqui. Pode ser linha de fio de nylon, pode ser uma linha própria da cor bem parecidinha. E é um pontinho mesmo para prender e cortar rente. Então, tem essa possibilidade e dá para fazer o nozinho. Como que eu sugiro para quem quer fazer o nozinho? Passar em volta do vermelho, os 2 juntos. Se tiver ficado muito curto, aí eu sugiro que vocês escondam por trás do ponto. Se der para fazer o nozinho, busca o nozinho envolvendo. Eu tô falando do fio vermelho e vocês, cada uma tá com uma cor, né? Mas vocês entenderam, é o primeiro fio da primeira carreira. Primeira cor que vocês usaram. Aí ajusta, aperta bem apertado. Bem justinho. Como fica bem apertadinho, ele fica parecendo uma miçanguinha, porque a gente vai cortar rente, ele fica bem bonitinho. Então, aperta bem apertadinho. Aí venho com a tesoura sem dó também e corto bem perto. A cola universal é aquela cola tipo Super Bonder de artesanato. Essa daqui, que eu mostrei pra vocês, é a mesma marca, tudo, vocês encontram. Essa daqui é de silicone. Cola de artesanato de silicone. A universal pode queimar o fio, então ela só funciona se a gente vai deixar bem escondido. Se vai ficar aparente, por exemplo, aqui que eu quero fazer o acabamento para não correr o risco desse nó soltar, eu prefiro usar essa que é de silicone, tá? Se fizer um nó bem apertado, não corre tanto risco, mas eu sou muito prevenida porque eu sou virginiana, gosto de fazer tudo assim, muito milimétrico, então eu coloco assim bem pinguinho, dou umas batidinhas assim, é pouquinho mesmo, como se nem aparecesse, só para selar o fio, só para dar
um grude mesmo. E unir esse fio para não só querer escorregar. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? Dou o nó. Sempre envolvendo o fio mais comprido. Gente, com o tripé na frente, vocês não sabem o quanto é desafiador. Aí, vamos lá, mais uma vez, dá o nó. Puxa bem puxadinho. E corta rente. Deixa eu limpar minha bagunça. E mesma coisa, passa um pouquinho da cola aqui, só pra garantir. Se tiver as miçanguinhas, como eu falei pra vocês, quiser fazer com acabamento, como eu fiz nesse daqui, também dei só uma gracinha. Aí vocês podem usar outros tipos de conta, pra quem gosta de búzio, sei lá, dá pra fazer costurar. Pra quem gosta de pingente, colocar uma argolinha com um pingente. Pra quem gosta de madeira, colocar aquelas contas de cedro bem bonitas, de madeira pra enfeitar. Porque daí, gente, mãe tem de todos os tipos, todos os gostos, né? Então, pra quem gosta de coisas mais naturais, vocês podem colocar e brincar com o que vocês tiverem. Vou virar pra mim, pra gente conversar um pouquinho e tirar as eventuais dúvidas de vocês, tá bom? Peraí. Olá, tô muito perto. Ó. Entendam o que eu tava dizendo pra vocês no começo em relação à quantidade de correntes. Se vocês quiserem que não fique ao redor do pescoço, assim, é só fazer menos correntes. É isso que determina o quanto ele vai ficar aqui pertinho. Então, se vocês fizerem menos corrente, ele vai ficar menorzinho. Aí, vocês podem usar tanto justinho assim no meio, podem deixar o fio bem longo para ter o suficiente para amarrar ele assim também, se você preferir. Fica bonito, se colocar as contas, como eu tava falando, também fica bem interessante. E aí, vocês vão poder brincar como vocês quiserem. Eu acho que super funciona se vocês quiserem fazer um bem longo, por exemplo, para poder dar 2 voltas e ficar ele meio compridão, assim, com a camiseta, sabe? Acho que fica bem despojado também. Dá para aproveitar fios mais finos, eu acho que fica interessante para fazer assim de 2 voltas. Então, é soltar a criatividade mesmo de vocês. Pra alça da bolsa, a mesma coisa. A gente faria ela do tamanho que a gente quiser. Vamos supor que eu quero uma bolsa baguete, que vai ficar aqui na parte de baixo do meu braço. Eu faria do tamanho que eu quisesse e colocaria um acabamento para alça de bolsa. É um terminal com um mosquetão, enfim, para depois dar a aplicação na bolsa de crochê, tá bom? Então, é meio que uma peça em muitas, né? Vocês vão poder fazer de várias formas, de vários jeitos. E é uma peça fácil. Eu sei, a live é corrida, a gente faz, né, em pouco tempo. Eu sei que tem muita gente aprendendo, mas não desistam. Continuem tentando, faz com paciência, sem se cobrar tanto. Faz algumas vezes, é normal. Eu tenho muitas alunas que começam o crochê do zero e acabam desistindo porque acham que é muito difícil, no sentido de, eu fiz, sei lá, 5 vezes, 10 vezes e acha que é muito não ter conseguido por esse tempo. Mas, gente, como tudo que a gente aprende na vida, a gente precisa realmente de um tempo. A atividade manual não é diferente disso. Então, respeitem a atividade manual justamente como outras coisas que vocês querem aprender na vida e que vocês sabem que vai levar um tempo, como aprender uma língua, enfim, como eu gosto de sempre dar o exemplo. Então, vai depender mesmo de prática, de estudar, de treinar, de acostumar o movimento da mão e ir praticando pouquinho por pouquinho para vocês irem obtendo melhores resultados também e aprimorando a técnica de vocês, tá bom? Não existe perfeito no trabalho manual, o importante é que a gente faz uma coisa
única, exclusiva, com afeto, com reaproveitamento de fio, que tem um benefício ecológico. Então são muitos benefícios para a gente ficar pensando nas partes que o nosso perfeccionismo exige, tá bom? Então, para quem quer entrar aí nesse mundo do crochê, eu sempre falo para tirar um pouco essa capa do perfeccionismo para se colocar como aprendiz mesmo e aceitar todas essas etapas com gentileza, tá bom? Gente, como eu falei pra vocês, a live vai ficar salva aqui no perfil por 24 horas. Então, pra quem não pegou do comecinho, tem tudo explicado, é só assistir novamente. Daqui a pouquinho ela já vai estar disponível pra vocês. E assim que eu encerrar a live, a gente vai colocar um stories aqui com o link de arrastar pra cima, pra vocês que ficaram interessadas em conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, que tem um workshop gratuito disponível pra vocês, com todos os pontos básicos para que vocês aprendam a fazer também a primeira peça, será a segunda, se essa foi a sua primeira, que é um cachepô para vocês fazerem por plantinha ou também um cestinho multiuso, dá para usar de várias formas. Também é um super presente pro Dia das Mães e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E lá mesmo, neste mesmo link, vocês vão encontrar o link para compra do nosso livro, que é o livro Crochê em Fio de Malha do Senac. Tem algumas outras peças, explico todos os pontos básicos e pulo um monte de etapa que eu tive que passar para aprender crochê e já tá mais mastigadinho lá no livro para vocês, tá bom? Então eu encerro por aqui, quero agradecer todo mundo por ter entrado, por ter tirado um pouquinho do tempo de vocês para estarem aqui comigo essa noite, pela troca que eu sempre tenho com vocês, porque eu também aprendo muito com vocês e quero agradecer mais uma vez pelo convite do Senac, também por estar aqui, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até a próxima!